Eu vou te mostrar na prática qual é a diferença entre agentes de IA, GPTs personalizados e automações. Eu preparei uma apresentação interativa, tem algumas animações, tem um teste rápido aqui embaixo. Preparei também um agente real, que ele faz atendimento e faz vendas. E não se preocupe porque esse vídeo é para iniciantes, beleza? E também um GPT para a gente fazer as comparações. Eu percebi que tem muita confusão e é muito importante que a gente faça essas distinções, principalmente por quem está iniciando, porque tem muita confusão sendo espalhada por pessoas que também falam sobre isso. Então esse vídeo aqui é a minha contribuição para a gente passar para frente as informações da melhor maneira possível e mais correta possível. Meu nome é Sancler Miranda e se você der uma olhada aqui embaixo, nós estamos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 94 mil inscritos. Estamos chegando muito perto de bater 100 mil. Então clica abaixo para você se inscrever. São 2 anos focado falando sobre inteligência artificial aqui nesse canal. Inscreva-se aí, clica nesse lindo gostei. Agora, meu amigo, minha amiga, pega o seu cafezinho, se for de manhã, vem comigo e let's go. Vamos começar por aqui. A diferença entre GPT, um workflow, que seria uma automação, um fluxo de trabalho com automação, e um agente de IA. Vamos clicar para iniciar esta aventura. Seguinte, começando com GPTs personalizados. O que são eles? São esses caras aqui que você pode vir no ChatGPT, clicar para criar um GPT, você clica aqui em explorar GPT, você vem para essa tela, clica em criar e aqui você inicia. Qual é a maior característica de um GPT? Você pode colocar instruções e uma base de conhecimento. É isso. Então, se eu vier aqui, posso colocar um nome, uma descrição e as duas coisas mais importantes são as instruções, o que esse GPT vai fazer, e a segunda coisa, carregar documentos para que esse GPT consiga responder baseado nesses documentos, certo? Os GPTs, assim como o ChatGPT é uma LLM, com as instruções específicas e a base do conhecimento que eu acabei de falar. Ele tem um foco na base do conhecimento, ele vai seguir aquelas instruções que você colocar, só que ele tem uma autonomia muito limitada. Há mais ou menos um ano atrás, quando eu fiz um vídeo falando sobre agentes de IA, eu fiz uma explicação na qual eu coloquei os GPTs como o nível 1 de agentes. Só que lá eu fiz uma explicação, teve uma lógica de eu falar aquilo, e nós não tínhamos a quantidade de ferramentas, de agentes que nós temos hoje e de ferramentas para criar esses agentes. Nós não tínhamos o Menos, não tínhamos o Deep Search e Research do Grok, Gemini, etc. Por aí vai. Eu coloquei ele como nível 1 justamente por ele ser o mais, entre aspas, capado. É o mais limitado. Porque é isso, são as instruções e o conhecimento. Você pode colocar aqui dentro uma ação, porque essa ação ela permite que você se conecte com algum serviço externo. Só que eles têm aqui o que é chamado de esquema, e mesmo você conectando a esse esquema, ainda tem uma série de limitações. Por exemplo, eu posso fazer uma conexão com o Gmail, mas como eu te falei, tem muitas limitações, não vale a pena. Quais são os tipos de usos que o GPT seria ideal? Por exemplo, você tem um treinamento, um curso online. O conhecimento que você passa no seu curso pode ser resumido e colocado dentro de um documento que está dentro de um GPT. Agora, se for muito conhecimento, se for muitos passos, muitas informações, um GPT já não é mais o indicado para isso. E tem duas coisas importantes para você fazer também, que seria colocar um prompt de segurança nesse GPT e também no agente, eu vou chegar lá, e também colocar uma espécie de senha, ou seja, você pode pedir para que toda vez que alguém interagir com aquele GPT, que coloque primeiro uma senha. Ele é 100% seguro? Não, não é. Nenhuma LLM do mundo ainda é. As LLMs ainda têm essas vulnerabilidades através de injeção de prompt, etc. Só que 90 a 98% das pessoas que vão usar, elas não vão nem passar pela cabeça de fazer isso, somente para aquelas poucas pessoas que têm um pouco de conhecimento sobre isso, que vai tentar. Mas mesmo assim, eu recomendo que você tenha esse prompt de segurança. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui abaixo na descrição para você, só para você copiar e colar, colocar no seu GPT, se for esse o seu caso, fechado? Então vamos lá, o que define principalmente um GPT personalizado? Dá um pause no vídeo antes de eu clicar na resposta certa e pensa qual que seria. A opção correta é essa aqui, foco em base de conhecimento específica e instruções diretas. Verifica a resposta. Sim, você pode ignorar essa explicação aqui, depois tem que arrumar. Vou clicar em avançar para a gente passar para as automações, que aqui eu chamei de workflows, porque é assim que é chamado um workflow dentro do N8N, que é esse cara aqui. O N8N é uma ferramenta de automação. Dentro dessa automação, nós podemos colocar o que é chamado de nós aqui dentro, um nó de agente de IA, entendeu? Então, por exemplo, vou falar que aqui vai ter um chat. Vou clicar fora,
Depois eu vou falar que vai ter um agent, um AI agent, que é um agente de IA. Eu vou falar assim, olha, eu quero um cérebro para esse cara. O cérebro dele vai ser da OpenAI. Eu posso colocar o 4o Mini, eu posso colocar o 4.1, que é um modelo da OpenAI específico para desenvolvedores. Nesse caso aqui, desenvolvedores é também uma pessoa que vai criar um agente desse, simples assim. Vou colocar uma memória simples, Simple Memory. Vou dar um clique e está literalmente pronto uma automação que tem um agente de IA. Chamar de primeira automação com IA. Não era nem para mostrar direto já um agente, era para eu falar primeiro da automação. Mas uma automação, ela funciona da seguinte forma. Ela começa com um gatilho, por exemplo, nesse quadrado azul. Vou clicar para iniciar e ele vai passando essa informação até o final, até que aquela automação foi concluída com sucesso. Tá vendo esse negocinho aqui? Um nó que se chama webhook. O que seria esse webhook? É como se essa automação tivesse com um ouvido fazendo assim o tempo inteiro, igual eu fiz lá no Let's Go. E aí, a partir do momento que ele ouve alguma coisa, ele pega e fala, opa, ouvi alguma coisa. Pode iniciar. Esse ouvir alguma coisa é um dado que está chegando, independente de onde ele está vindo, entendeu? Ele pode vir porque chegou um e-mail, ele pode vir porque alguém mandou uma mensagem no WhatsApp. E aí, o webhook, como ele estava ouvindo, ele ouve quais são essas informações e aí ele ativa a automação. Olha só, vamos lá. Estou gravando um vídeo para o YouTube onde eu estou mostrando a diferença entre os agentes de IA, GPTs personalizados e automações. Esse aqui é só um teste para mostrar durante o vídeo. Vamos lá, enviado o áudio e veja, ele vai entender esse áudio porque dentro, tá vendo que está escrito formatos de mensagem? Ele está aqui dentro do formato de mensagem já configurado para ele receber um áudio. E a minha intenção de te mostrar isso é que você veja isso aqui, ó. Vou até copiar ele para cá. Uma automação, ela inicia através de um gatilho, que nesse caso é o webhook, que está ali sempre ouvindo. Ao enviar um áudio, eu falei assim, olha, tá aí um dado. O dado é esse áudio. Ele até respondeu aqui, ótima ideia para vídeo, se precisar de uma demonstração, etc. Essa informação, ela começa aqui e ela vai passando, tá vendo que tá tudo verdinho, ó? Verdinho é onde ele passou. Então, isso é uma automação. A automação, ela não tem uma liberdade para ela simplesmente falar, não, agora eu vou sair desse caminho, vou criar um outro nó que não existe aqui ainda. Ele não vai fazer isso, ele vai seguir uma série de passos, que nesse caso, a informação desse áudio está trafegando entre os nós em algo que já foi pré-definido por nós, entendeu? Isso que aconteceu aqui. Olha lá, a informação vai passando. Muito bem. Por enquanto, o que eu estava te mostrando é a automação. Não falei ainda do agente. Então, uma automação, ela tem uma sequência fixa, ela é previsível, ela não tem autonomia para fazer aquilo que eu acabei de te falar, sair fazendo coisas que nós vamos chegar lá, eu vou te falar do menos. Ele é ideal para fazer integrações, para fazer extração, transformar e carregar dados. Ferramentas muito conhecidas nesse meio. N8N, que na minha opinião é a melhor, Zapier e Make.com. Vamos lá, teste rápido. Pausa aí o vídeo, você já sabe como funciona. Qual desses aqui é o correto? É esse aqui, sequência de nós, fixa e pré-definida, correto. Eles executam uma sequência pré-definida de ações. Muito bem, eu vou avançar para a gente chegar no agente de IA. Aqui é um ponto crucial. Por quê? Os agentes de IA, eu gosto de separar eles por níveis. Como eu falei, há mais ou menos um ano atrás, fazia sentido chamar um GPT personalizado de agente nível 1, ok? Como didática, como eu coloquei naquele vídeo. Olha só, o que nós fazemos aqui ao criar o que hoje em dia é popularizado, está sendo cada vez mais conhecido, é criar um agente de IA. Quando nós estamos falando isso, geralmente estamos falando, na sua maioria, 99% dos casos, de criar um agente de IA dentro de uma automação. Isso é muito importante. Por quê? Hoje em dia, quais são os grandes nomes dos agentes realmente potentes? São -AI, da Monica Heim, OpenAI com Deep Research, com o Operator, Google com Deep Research também, Grok, Deep Search e Deep Research, mas principalmente se tratando aqui do menos, a grande diferença desses agentes de IA é a capacidade de forma autônoma eles falarem assim: esse usuário me pediu para criar um curso em jogo de como as LLMs funcionam. Nós não pegamos o -AI e colocamos ele aqui dentro de um workflow, dentro de uma automação. Onde que está o agente de IA dentro dessa automação? Está bem aqui, ó. Esse é o nó de agente de IA. Eu até mostrei aqui para você de forma simples, onde
ele tem um cérebro e ele tem uma memória. O cérebro que eu estou dizendo aqui é uma metáfora para o modelo, tá? O modelo da OpenAI nesse caso. E uma memória. Esse cara aqui, e Operator também, por exemplo, o que eles vão fazer? Ele vai entender o pedido e, através desse pedido, ele vai começar a olhar quais são as ferramentas que ele tem disponível. Então, por exemplo, ele tem disponível o que é chamado do Computer Use, só que aí cada empresa vai chamar de um jeito, tá? Aqui, computador de menos, ok? Aqui dentro é um terminal, na qual ele vai começar a executar o que ele quiser para chegar no resultado final do que eu estou pedindo. Nesse caso aqui, um jogo que ensine LLM. Exemplo, preciso pesquisar paper científico sobre LLM. E aí, o que ele vai fazer? Primeiro, ele criou uma lista de tarefas. Ele decidiu que ele tinha que criar uma lista de tarefas. Eu não pedi isso. Depois, ele começou a fazer uma pesquisa. Depois, ele começou a navegar, acessar esses sites, extrair essas informações. Se ele perceber que ele precisa criar uma funcionalidade na qual não existe, ele vai começar a criar um código em JavaScript usando o computador de menos, que é o Computer Use, para criar uma função que não existe, que não está lá ainda. Essa é a grande diferença entre os verdadeiros agentes de IA, que são sistemas de inteligência artificial capazes de, através do seu ambiente, seja esse ambiente virtual ou um ambiente físico, tomar decisões baseado no que eles têm nesse ambiente para atingir um certo objetivo. Esse objetivo geralmente é algo que a gente pediu, um prompt. Por isso, os agentes realmente autônomos, que são esses mais robustos feitos por essas grandes empresas, porque requer um grande time, requer muito desenvolvimento, não é uma coisa simples de fazer, porque senão já teríamos ferramentas capazes de fazer isso. É uma questão de tempo da gente chegar lá, mas por enquanto está somente com as grandes empresas, grandes times, da qual eles podem raciocinar, planejar, usar ferramentas, aqui está numa escala menor, sendo lá dentro do N8N, para tomar decisões e montar soluções complexas. São esses tipos de agente, como por exemplo o do menos AI, que está mais próximo da AGI, que seria a inteligência artificial geral, e futuramente a superinteligência, que está mais próximo, que está no caminho, beleza? Não significa que aquilo já é uma inteligência artificial geral. Eu vou dar um exemplo agora de um agente de IA aqui nessa simulação que é mais similar a um agente dentro de uma automação. Então, é mais correto chamar esses agentes que estão dentro de uma automação de sistemas agênticos. Agora, como a forma de falar sobre isso da maneira mais simples possível, com didática, etc., nós chamamos todos eles de agente de IA. Mas eu gostaria de deixar essa distinção muito clara. Esses agentes na qual eles são realmente autônomos, eles tomam realmente decisões e eles criam coisas novas que antes não existiam, esses são esses grandes agentes, coisas que até mesmo o O3 ele está fazendo. Por quê? Porque ele pega o que antes a gente chamava do Code Interpreter, que seria para criar através de código, e cria algo novo que antes não existia. Na simulação desse agente, ele vai analisar o objetivo, ele vai planejar os passos para a solução, ele vai escolher as ferramentas, executa uma pesquisa, processa resultado obtido e vai executar um HTTP request. Não precisa se preocupar com esse nome agora, mas ele está usando essas três ferramentas. Aqui, por exemplo, ele está olhando no documento sobre o que a pessoa perguntou de um curso. Aqui ele está fazendo uma requisição para conseguir enviar uma mensagem dentro do WhatsApp. E aqui ele vai fazer uma pesquisa. Tudo isso é possível criar dentro do N8N, em um sistema agêntico, entendeu? Esses agentes, eles têm autonomia elevada, eles planejam, eles têm uso de ferramentas, eles se adaptam e eles são ideais para pesquisa complexa e automação não estruturada. Nessa apresentação, tanto o agente, na qual estamos chamando aqui de sistema agêntico, faz parte de um sistema automático, ele está misturado com esse agente mais robusto, que é, por exemplo, menos. Mas, por exemplo, se eu tivesse mais um agente dentro desse fluxo aqui, no N8N, eu poderia colocar um agente para que ele pensasse, ele raciocinasse e tomasse uma decisão para qual agente é melhor passar essa tarefa. Só que se você estiver fazendo um agente para uma empresa, por exemplo, você não quer que tenha alucinações. É impossível não ter alucinações, só que a gente faz o máximo para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça, a gente vai colocando mais nós que ficam mais pré-definidos, que é mais previsível o que pode acontecer. Mas nada me impediria de colocar um agente para tomar decisões, para qual dos agentes ele deve levar.
A gente faz isso através de prompt, através de nós e por aí vai, entendeu? Esse agente que está aqui, ele faz parte de um sistema agêntico, um sistema automatizado agêntico. É por esse motivo que chamar agora, hoje em dia, um GPT de agente mais confunde do que qualquer outra coisa. Porque o GPTs, ele tem a sua utilidade, ele é útil para diversos casos, mas continuar chamando de agente só vai trazer mais confusão. Caso os GPTs fossem agentes, a própria OpenAI faria questão de chamá-los de agente, mas a OpenAI chama de agente, por exemplo, o Deep Research, que está aqui para a gente como investigar no ChatGPT, entendeu? Inclusive, esse cara que você está vendo aqui, ele é o Hermes. Você pode até ver o nome aqui em cima. Qual o objetivo do Hermes? É atender e vender para pessoas interessadas em um produto ou serviço no WhatsApp, fornecer informações baseadas em documentos de produtos e serviços, e pode ser tanto para você ou para você vender para um infoprodutor ou empresa. Caso você queira aprender como fazer um agente como esse para o seu produto, para o seu serviço, ou para você vender esse trabalho, esse serviço, que hoje em dia está com uma procura absurda, altíssima, com poucas pessoas qualificadas, eu ensino todo o passo a passo desse agente aqui, do zero, começando para iniciantes. Eu gosto de colocar as coisas em níveis. Então tem lá um nível 1, um nível 2, um nível 3, nível 4, tá certo? Então você começa do básico, criando um desse aqui, simples assim, até chegar em algo robusto como esse, que consulta os documentos da empresa, regras e por aí vai. Depende, cada caso é um caso. Dá uma olhada aqui abaixo na descrição, porque estamos em lotes, então acredito que nesse momento vai estar quarto lote na hora que eu estou soltando esse vídeo. Então corre, garante o seu lugar com o valor que está aqui abaixo. Somos mais de 4.000 alunos, tem mais de 2 anos que o IA Revolution existe. E a minha prioridade é o ensino, é ensinar isso da maneira mais simples possível, tornar aquilo que é complexo simples de aprender. E agentes já é só um dos cursos que tem lá, você vai aprender muitas outras coisas, beleza? Com esse agente, o Hermes, eu consigo usar esse cara dentro do WhatsApp, ou seja, os leads, os clientes, os alunos, mentorados, as pessoas podem ir no WhatsApp e ter as melhores respostas possíveis baseadas na documentação sobre aquele produto ou serviço, baseado em técnicas de venda, por exemplo, spin selling, e assim por diante, entende? E uma vez que você aprende de verdade como fazer isso, aí você vai adaptando para cada caso. Qualquer caso que aparecer na sua frente, você consegue automatizar se você aprender, né, da melhor maneira possível. Aí, olha como seria limitado se uma pessoa que está começando agora, e isso acontece e está tudo certo, porque as pessoas estão aprendendo a cada dia que passa, usasse para o atendimento um GPT, na qual ainda precisa de um humano, ainda precisa de uma pessoa vir aqui perguntar o que foi perguntado lá no WhatsApp. Então, ela copiaria, colaria aqui dentro, copiaria e colaria a resposta do Hermes e colocaria lá, entende? Isso aqui acontece de forma automática. E aí, se precisar de um atendimento de um humano, tem aqui, ó, intervenção humana, onde a pessoa começa a falar, o agente para automaticamente e aí a pessoa começa o atendimento com um humano. Dito isso, qual a capacidade de um agente de IA o permite usar nós e APIs externas dinamicamente? Dá um pause e vê se você acerta aí. A resposta é essa: planejar, raciocinar e usar ferramentas, que você também pode ignorar, tá com erro aqui ainda. Avança. Vamos recapitular as diferenças entre eles. GPT, uma automação, workflow e um agente. No GPT, você tem as instruções e bases de conhecimento. Numa automação, é fixo, é você que define esse workflow, que para as nossas aplicações dentro de negócios, empresas, projetos, é esse aqui que tem que ser mesmo, é um sistema agêntico. E o agente, ele é mais dinâmico. Ele tem um objetivo e através do modelo dele, da LLM dele, ele vai raciocinar em cima daquilo e vai tomando decisões autônomas. A autonomia do GPT é limitada, da automação é baixa, do agente é muito alta. Eu não vou passar em todos, mas você pode pausar aí se você quiser, tá? Eu vou fazer o seguinte, como essa informação aqui que eu tô passando nesse vídeo é muito importante, eu também vou colocar ele dentro do AI Revolution, e isso aqui que você tá vendo, ele vai estar abaixo na descrição da aula, beleza? Então, igual eu faço aqui, por exemplo, eu tenho essa aula aqui ensinando o que é uma estrutura própria, né? Por que usar uma estrutura própria na hora de criar seus agentes, e os slides estão aqui, eles ficam disponíveis na própria descrição da aula, beleza? Então, eu vou deixar essa apresentação interativa com as simulações na descrição da aula também. Agora é o seguinte, me conta nos comentários se ficou claro para você, se você entendeu as diferenças, e temos sempre um combinado para quem chega até o final do vídeo, colocar uma palavra-chave na qual eu escolho aqui na hora, qualquer
objeto aleatório, qualquer coisa, ou uma palavra mesmo que vier em mente. E a palavra-chave do vídeo de hoje será inteligência. Muito fácil, na verdade, né? Aí eu facilitei demais sua vida. Mas beleza, pode ser inteligência. Por exemplo, esse vídeo aumentou a minha inteligência. Nada melhor do que a inteligência artificial e por aí vai. Muito obrigado por você ter assistido até o momento, meu amigo, minha amiga. Eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição para o IA Revolution. Eu te vejo lá. Valeu, tamo junto.